Vamos orar novamente. Eu quero dar boas-vindas a você que está ouvindo o nosso culto, a você que faz parte da igreja, a você que é um convidado, a você que está participando, porque nós não estamos só assistindo o culto, nós estamos participando, porque eu estou aqui, você está aí na sua casa celebrando ao Senhor. Então nós não estamos assistindo o culto, nós estamos celebrando o culto ao Senhor. Eu e você que está conectado conosco, amém? Estamos todos em um só Espírito, conectado com o trono da graça, certo que o Senhor tem algo novo para trazer aos nossos corações. Vamos permanecer fiéis, obedientes e cada vez mais cheios da tua fé, porque nós precisamos mais e mais estarmos encharcados do Espírito Santo de Deus para podermos receber a porção que Ele tem para nós esta noite, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar o nosso pastor nas tuas mãos. E queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, não o que estamos querendo ouvir, mas tudo aquilo que o Senhor separou para nós esta noite. Aquela porção, Senhor, que veio direto do teu trono para os nossos corações. Que neste momento, toda a interferência, toda a perturbação, tudo que possa querer vir atrapalhar de sermos ministrados pela tua palavra, possa agora ser neutralizado em o nome de Jesus. E que possamos estar recebendo do teu Espírito Santo o discernimento necessário para compreendermos a tua palavra e ouvirmos nitidamente a tua voz, que é suave e que é tranquila. Em nome de Jesus, Senhor, estamos prontos para receber o que o Senhor tem para nós esta noite. Consagramos o nosso pastor a ti, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha esposa, pastora. Aleluia. Mais uma vez, boa noite a você que acabou de chegar, você que já se encontra online conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Ele ministrou meu coração algo assim impactante e eu gostaria de compartilhar com você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês, mas melhor será quando você estiver aqui novamente. Eu vou dar um abraço apertado, bem apertado nos meus irmãos e vou dar um abraço caloroso nas minhas irmãs, nas nossas ovelhas, tá? Você abriu sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Versículo 17. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Versículo 19. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se, ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém nós fomos contra eles
até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi aos mensageiros: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-o, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Versículo 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Eu quero orar com você. Querido e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus grande e poderoso, excelso é o teu nome. Me rendo a ti mais uma vez, Senhor. Me aquieto diante da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, teu unigênito Filho, fala aos nossos corações. Ministra, Senhor, aquilo que tu queres ministrar. Aplica esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, eu estou intitulando essa mensagem de segredos. É isso mesmo, segredos. Quem já não cometeu algo que foi preciso esconder? Seja na infância, na adolescência, na vida adulta. Alguma coisa que de repente surgiu à nossa frente, semelhante ao irresistível, e eu não consegui, ou você não conseguiu resistir, e você cedeu. Ou eu cedi, ou nós cedemos. Algo que de repente nos pegou de surpresa e não tivemos tempo para reagir, mas também não tivemos forças para não fazer, para dizer não. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Uma coisa que não deve ser sabida por outrem, que requer reserva, discrição e que leva a um conjunto de causas desconhecidas ou atos desconhecidos, isso chama-se segredo. Exatamente. Algo que ninguém pode saber, algo que requer descrição, algo que leva a um conjunto de causas desconhecidas ou atos desconhecidos. Isso é um segredo. É nesse momento que o inimigo de nossas almas entra em ação e começa a agir sutilmente para que venhamos cair, envergonhar o nome de Jesus em nossas vidas. Não será nosso nome que será envergonhado, mas será o nome de Jesus que está na minha vida, que está na sua vida. É nesse momento que ele vai agir sutilmente para que eu venha a negar tudo aquilo que Deus representa em minha vida. Isso quer dizer que temos a responsabilidade de nos mantermos vigilantes, fazendo todo esforço, usando toda intrepidez para não cedermos às artimanhas de Satanás e cairmos nessa tentação. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores,
E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Segredos. Primeiro caminho que nos leva ao segredo: descansando em tempos de guerra. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma coisa é você descansar no Senhor. Outra coisa é você ficar descansando em tempos de guerra. Isso não quer dizer que você não pode descansar em tempos de guerra, mas descansar no Senhor. De repente você está passando por adversidades, por lutas, momentos esses que você desconhece a causa, sabendo que você é uma mulher de Deus, sabendo que você é um homem escolhido por Deus. Então você descansa nele, porque você sabe quem tem confiado, você sabe que ele é fiel e só chega no tempo certo. Deus não adianta, Deus não atrasa, ele só chega no tempo exato. Lembra como foi com as irmãs de Lázaro? O que era que elas esperavam? O que era que Marta esperava? Marta esperava que Jesus, quando soubesse a notícia, viesse logo ao encontro deles. Mas abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 3. Vejamos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus não foi de imediato. Por que Jesus não foi de imediato? Porque havia um propósito para que Jesus demorasse 2 dias a mais no lugar onde ele se encontrava. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Espere, Jesus virá. Descanse nele, ele virá ao teu encontro. Você só precisa descansar e saber que já existe um tempo pré-determinado por Deus para agir em seu favor. Mas ele vai chegar e o milagre será grande. Aleluia. Havia um propósito. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Amém? Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo claramente, sintetizando para os seus discípulos, que Lázaro tinha morrido. Mas, em contraponto, ele diz que se alegra por vossa causa. Ele está dizendo que se alegra na morte de Lázaro. Ele está dizendo que por ele não estar lá, aí é que ele se alegra. Por quê? Para que isso acontecesse e que eles pudessem crer, para que eles pudessem tirar toda dúvida quanto ao ministério de Jesus. Ele sabia que iria chegar lá
ia encontrar o alvoroço, Lázaro já estaria na tumba, mas que Deus iria ser glorificado no Filho e o Filho seria glorificado no Pai. Aí Jesus diz: nós vamos ter com Ele, vamos acordá-lo. Mas isso eu me alegro de que lá eu não estivesse, para que vocês cresçam, para que você creia. Não adianta você querer ouvir fogo do céu, não adianta você querer ver um estrondo, não adianta você querer ver o terremoto, não precisa. Muitas vezes Deus trabalha no silêncio, muitas vezes o seu agir invisível vai na sua direção, sem você perceber. Você só tem que crer, você só tem que descansar, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em você opera, que em mim opera, que em nós opera. Outra coisa é você descansar em tempos de guerra, é você tirar férias quando você deveria estar guerreando. E o fato de você estar guerreando, isso não quer dizer que você não pode descansar no Senhor. Aí é que você tem que esperar nele. Aí é que você tem que descansar, que você tem que confiar, que você tem que ativar a sua fé. Precisamos clamar a Deus, precisamos fazer a nossa parte, precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, dobrar nosso joelho e interceder uns pelos outros, interceder pelas nações, interceder pela sua igreja. Não podemos, em tempos de guerra, descansar, relaxar. Não podemos. Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está o seu coração em detrimento do seu próximo? Como é que você está emocionalmente? Porque se você não estiver com a sua vida espiritual alicerçada, se você não estiver com uma busca incessante, se você não estiver lendo, meditando, buscando as pérolas que estão aqui, haverá um momento que você vai pensar até em desistir. Mas olha, você já esteve muito mais longe do que você se encontra. Não é tempo de desistência. Devemos nos aproximarmos do trono da graça confiadamente e buscar o socorro. Não podemos e não devemos cruzar os nossos braços como se nada estivesse acontecendo. Precisamos guerrear com as armas certas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. O que foi que Davi fez? Davi tirou férias em tempo de guerra. Davi simplesmente descansou e abriu a guarda. Porque o tempo era para ele estar guerreando com os seus homens, guerreando com Israel. Mas não, Davi ficou em casa descansando. Foi tentado pela sua própria concupiscência. E o desejo imoderado o alcançou, aguçando seu apetite sensual. Primeira coisa que aconteceu com Davi, ele viu. Cuidado com o que você está vendo. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Estamos em um tempo de quarentena, estamos dentro de casa, e muitas das vezes varamos madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã, às vezes estamos acordados. Então, cuidado onde você anda colocando seus olhos. Possa ser que ninguém esteja vendo. Ninguém dá de conta do que você está fazendo. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus
que não dormita. Um Deus que os olhos dele estão sobre a sua vida. Um Deus que os seus olhos estão sobre todos. Estão sobre toda a sua criação. Então, cuidado aonde você está colocando os seus olhos. Então, foi o que aconteceu? Davi viu. Veja aí no versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Primeira coisa que ele viu. Quem foi que ele viu? Betseba tomando banho. Linda, formosa, muito formosa. Segundo, Davi mandou investigar quem é essa mulher. Por quê? Porque nesse momento ele foi tentado pela sua própria concupiscência. O desejo imoderado o alcançou, aguçando a sua vontade, aguçando a sua sensualidade. Versículo 3. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Terceiro, Davi tomou para si o que não lhe era de direito. Então o que foi que ele fez? Primeira coisa, ele viu. Segunda coisa, ele investigou, ele inquiriu minuciosamente. Então temos que ter o cuidado aonde estamos repousando o nosso olhar. É isso mesmo. Porque seremos tentados toda hora pelas mídias sociais, pelos outdoors, indo para o trabalho, no trabalho, na nossa rua, aonde estivermos, estamos sujeitos à tentação. A questão é, não devemos repousar nosso olhar. Então, o primeiro foi ele viu, o segundo foi ele mandou investigar, e o terceiro, Davi tomou para si o que não lhe era de direito. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Mas eu me maravilho com a última parte deste versículo. Deus nos gerou para abençoar. Eu quero ponderar com você aqui. Esse texto que eu acabei de ler está em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13 ao versículo 15. Veja que existe uma participação direta do homem ou da mulher na construção do pecado e em suas consequências. Peraí, pastor, como é que é? Exatamente. Existe uma participação direta do homem ou da mulher na construção do pecado e, consequentemente, o preço que ele vai trazer, as consequências que é a morte. Mas como assim? O que nos salta aos olhos e nos deixa sem chão, ao ponto de não termos forças para resistir, mudando a direção do nosso olhar, é próprio do mau desejo. Quando olho para algo, quando me deparo com uma figura, quando me deparo com uma imagem, seja nas redes sociais, na televisão, e que eu fixo meu olhar, e eu não tenho forças para mudar de olhar, eu não resisto, isso é próprio do mau desejo. E esse mau desejo é acionado, é ativado dentro de mim, é ativado em você. Quando desejamos o que não podemos desejar, quando desejamos aquilo que não condiz com a vontade soberana de Deus para as nossas vidas, isso quer dizer que se configura mau desejo. Tiago está dizendo
que cada um de nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo, sendo por ele ou por esse mau desejo iludido, ele nos arrasta, ou seja, somos arrastados para o precipício, somos arrastados para o abismo. Em seguida, esse desejo tendo sido concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, vai gerar o quê? A morte. Deus nos gerou para abençoar. Olha, eu vejo em duas vertentes. Primeiro, Deus nos criou para abençoar, para nos abençoar, para que onde nós colocarmos a nossa mão, seja abençoado. Aonde nós colocarmos o pé, a planta do nosso pé, será terra santa. Tudo que nós tocarmos, tudo que nós nos envolvermos licitamente, seremos abençoados. Segunda vertente é que, quando eu entendo que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, então eu sou cheio de amor, eu estou pleno de amor. O que acontece? Vertical. Aí eu vou olhar para o meu lado, eu vou olhar para o meu irmão, eu vou olhar para o meu próximo e eu vou amá-lo como a mim mesmo. Então veja, aí o que é que eu vou fazer? Já que eu fui criado por Deus para abençoar, eu cheio do amor de Deus, eu vou abençoar os meus irmãos. Eu vou impor as mãos, ou senão eu vou colocar a mão no bolso. Sim, colocar a mão no bolso e abençoar meu irmão. Por quê? Porque isso chama-se honra. O que é honra? Eu reconheço e, como eu reconheço, eu invisto, eu honro. Se eu reconheço e não invisto, eu não estou desonrando, mas eu não estou honrando. Por quê? Porque eu não estou investindo. Mas se Deus me criou, me gerou para abençoar, o meu dever é honrar uns aos outros. Isso é que é igreja. Isso é que é o corpo de Cristo. Amém. Segredos. A advertência de Deus sempre nos levará para o caminho da correção. A disciplina de Deus, a advertência de Deus ou a disciplina de Deus sempre nos conduzirá para o tempo do livramento. Sempre Deus vai nos conduzir com um propósito, porque Ele é um Deus de propósito. A advertência de Deus sempre nos levará para o caminho da correção e não para construirmos pontes que nos levam a segredos contidos. Ou seja, coisas escusas, coisas escondidas, coisas que eu faço e que eu sei que desagrada a Deus, mas eu faço porque Deus vai entender, porque Ele sabe o quanto eu amo. Não é bem assim, não é bem assim. Costumo dizer sempre aqui, Deus é amor, Deus é santo, e Ele sendo amor, Ele sendo santo, Ele não pode deixar de ser justo. Por quê? Não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Quem foi que falou isso, amada igreja? Foi Jesus Cristo. Marcos capítulo 4, versículo 22. Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Segundo caminho que nos leva a segredos. O primeiro você lembra qual foi o primeiro? Descansando em tempos de guerra. O segundo caminho que nos leva a segredos é aparentes privilégios. Versículo 13 do capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Davi convidou Urias e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Esses privilégios que Urias estava tendo eram apenas privilégios aparentes. Isso mesmo. Havia um interesse real por parte de Davi em oferecer esse tipo de regalia para Urias naquela noite. Porque
a verdadeira intenção do coração de Davi era que Urias, estando bêbado, fosse para sua casa e se deitasse com Betseba, sua mulher, e coabitasse com ela, para que o seu segredo fosse encoberto. Mal sabia Davi que mesmo que Urias tivesse caído em sua armadilha, existe um Deus que estava vendo tudo e que nada, absolutamente nada, passa despercebido aos seus olhos. Precisamos ser cuidadosos em detrimento do que estamos fazendo. Precisamos ser cuidadosos em detrimento do que estamos olhando e do que estamos falando. Precisamos ter cuidado do que estamos fazendo e como estamos fazendo, para onde estou olhando, em que direção estou olhando e o que estou falando, o que estou repassando, no que estou me envolvendo. Muitas vezes costumamos nos envolver em coisas que não nos diz respeito, que a única coisa que precisamos fazer é interceder, é orar, é interceder diante de Deus, para que Deus traga a revelação para o coração que está vivendo, que está envolvido em determinada questão. Mas não, ao contrário disso, saímos tecendo todo tipo de comentários, sem saber ao certo o que estamos falando, o que estamos olhando e o que estamos fazendo, amados. Olha o que Jesus fala, ó. O bom homem do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Mateus capítulo 12, versículo 35 ao 37. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele. Ou seja, saia de detrás dele, tira os homens de detrás dele, para que seja ferido e morra. Versículo 14 e 15 de 2 Samuel, capítulo 11. Você já parou? Você já ponderou? Ou você já percebeu o tamanho da crueldade que esse homem fez, que Davi fez com o esposo da mulher que ele tomou indevidamente para si? Você já parou, já meditou sobre isso? Que crueldade! Ele não consegue que ele vá para casa lavar seus pés e se deitar com sua esposa para encobrir o seu segredo, o seu pecado, o seu segredo. Porque quando ela volta para casa, depois de dias, ela manda dizer para Davi que está grávida. Então não ia tardar muito para o povo notar que ela estava grávida. Mas de quem ela está grávida se seu esposo está na guerra? E Davi manda chamá-lo, faz de tudo. Como nós falamos há pouco, convidou para beber na sua mesa, bebeu com ele, o embebedou. Mas mesmo assim, Urias não foi para sua casa. Pelo contrário, ele foi dormir aonde os soldados estavam dormindo, seus companheiros. Na manhã seguinte, Davi, com ele, de frente para ele, escreve uma carta, dizendo: coloque esse homem na frente da batalha, na maior força da peleja, saia de detrás dele, para que ele seja ferido e morra. Ah, Jesus! Lembre-se que essa crueldade foi feita por um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, amado. Sabe o que foi que eu perguntei para Deus nesse momento? Mas, Senhor, por que tu deixa este relato na tua palavra? Um homem que tem mente a ti, era um homem que vencia suas guerras, é um homem que as guerras dele não
não foi uma sequer fora de ti, tu estivesse sempre com ele, e neste momento ele faz uma crueldade dessa. Sabe por que Deus deixa um acontecimento desse registrado na sua palavra? Para que saibamos que o homem é falho, para entendermos que somente ele é justo, que somente ele é perfeito, que somente ele é Deus, somente ele é Deus, não há outro Deus além dele. O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela o resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 a 8. Temos que ter o cuidado com as nossas atitudes. Temos que ter o cuidado com os tapinhas nas costas, com os elogios, com os privilégios que estão nos oferecendo. São legítimos ou são aparentes, ou não passa de aparência. Porém, temos que ter o cuidado também para não sermos injustos, para não usar de injustiça com aquele ou com aquela que está me abençoando, aquela que está sendo usada por Deus para me ajudar, para cuidar de mim, para realmente demonstrar o seu amor por mim, o amor que eu sinto pelo meu Deus, o amor que transborda no meu coração. Aí eu alcanço o meu irmão, aí você alcança a sua irmã e você faz o melhor que você poderia fazer na vida dele ou na vida dela. Temos também que ter esse cuidado, mas não podemos deixar de vigiar. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Até então o segredo de Davi estava intacto, estava lacrado, estava guardado a 7 chaves, pensava ele, porque ele acabara de decretar uma ordem, uma sentença de morte. Ele acabara de mandar uma carta pelo próprio Urias para entregar nas mãos do seu comandante, o Joabe, para pô-lo na frente da peleja, para que ele fosse ferido e morresse. Então, o segredo estava lacrado, o segredo estava guardado. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Versículo 17 e 18. Conclusão. Versículo 25 a 27. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a. E tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos de Deus. Era muito bom que essa história terminasse aqui, mas essa história não termina aqui. Engano nosso, pensar que Deus não trará à luz aquilo que desagradou seu coração. Davi, como rei, poderia ter mulher que ele quisesse. Além das suas mulheres, Davi tinha várias concubinas. Mas Davi preferiu chamar para si o pecado, dar lugar ao seu mau desejo, pecar contra Deus e guardar
o primeiro segredo do guarda de Israel, do santo de Israel. Veja Salmo 32, a partir do versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi confessou o pecado? Vejamos. Você agora vai para 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe, havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Isso Natã está falando da cordeirinha, que o homem rico tinha muitas ovelhas, era rico, tinha ovelhas e gado à vontade. Mas tinha outro homem pobre que tinha somente uma cordeirinha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Eita, amados, chegou o dia da prestação de contas. Ah, meu Deus, você imagina o furor de Davi, a compaixão que o coração de Davi se encheu por aquele homem pobre e por aquela cordeirinha que foi morta. E ele se enraivece e diz que esse homem tem que ser morto, deve ser morto e deve restituir 4 vezes o que ele tirou do homem pobre. Natã olha para ele e diz, esse homem é você, Davi. Eita, Jesus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante eles. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou.
o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo aqui blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Veja que coisa séria. Veja que coisa séria de você fazer coisas inconsequentes, que venha fazer com que você guarde segredos, segredos contidos, que foi gerado através de um mau desejo, algo que você não controlou, algo que você não se rendeu ao senhorio do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas você não se sujeitou. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Você não resistiu, você não se sujeitou, e você não se sujeitando, você não resistiu. O diabo veio e fez com que você desonrasse o Senhor, fazendo, sabe o quê? Que os inimigos blasfemassem do Senhor. Olha como é sério. Como é que anda a tua vida? O que você tem feito? Para qual direção você tem olhado? Como tem sido o teu testemunho de vida? Você tem honrado o nome do Senhor através das suas atitudes? Ah, pastor, eu não tenho que ter segredos. Tem. Você tem que ter segredos, mas segredos lícitos, segredos com Deus, segredos com pessoas que você confia, mas segredos contidos, que foram gerados através de mau desejos, não. Você precisa fugir, você precisa escolher honrar o teu Deus, honrar o teu Deus. E as consequências que Davi teve que curtir, que Davi teve que passar, foram tantas. A espada não saiu mais de dentro da casa de Davi. Se eu fosse enumerá-las aqui, seriam tantas que a gente ia estender essa live, essa ministração por muito tempo. Mas eu quero terminar. Estou encerrando essa ministração dizendo para você, vale a pena honrar o Senhor. Vale a pena se render ao seu senhorio. Não é tapinhas nas costas. Não é privilégios aparentes que vão me levar para longe do Senhor. Não. O que a mão direita faz, aí que a esquerda não veja. Que você possa deixar sentar no teu coração que você é amada por Deus, que você é amado por Deus, que você é uma escolhida, que você é um escolhido, que a sua família é amada por Deus, que Deus tem te guardado, que Deus tem escondido você à sombra das suas asas, que você é menina dos olhos de Deus. Então você não precisa de subterfúgios. Você não precisa de subterfúgios para ser bem-sucedido ou para conseguir aquilo que não lhe pertence. Porque o que lhe pertence, o que é seu, o que Deus entregou, o que Deus prometeu para você, ninguém irá tirar de você. Que você receba essa palavra e que Jesus te abençoe. Amém? Pastora Bárbara, por favor.